Boa noite! No ar, a partir de agora, mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo, que recebe sempre convidados especiais que compartilham conteúdos relevantes. Na edição de hoje, estamos tendo a alegria de contar com a participação da Edneia Soares. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la no nosso podcast. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos os seguidores. É um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. E hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história. Uma história de superação, né, minha amiga? Sim. Você passou por momentos difíceis. Sim. Para quem não teve a oportunidade de conhecer a Edneia Soares, fala um pouquinho da sua trajetória, o que você faz na vida. Então, Ângelo, eu sou natural de Malacaxeta, Minas Gerais, né? Acho que muita gente aqui de Nova Serrana é desse lugar. E vim para cá, para Nova Serrana, desde os 16 anos. E desde então venho trabalhando e construindo a minha história aqui em Nova Serrana. Hoje, atualmente, eu trabalho como auxiliar administrativo numa imobiliária. E fiz faculdade de Ciências Contábeis aqui na FANS, né, de Nova Serrana, e é isso. Antes de entrarmos diretamente na questão, vamos falar um pouquinho da sua infância, das origens, família, amigos. Tenho muito orgulho de falar sobre isso, Ângelo, porque eu acho muito importante. Eu acho que eu acredito que eu sou a pessoa que eu sou hoje a partir dessas origens, né, com certeza, pela minha criação. Nasci na roça, sou bem simples, gosto das coisas simples e tenho orgulho de falar disso. Minha mãe e meu pai me criaram muito bem lá com os meus irmãos. Somos 7 irmãos. Hoje tem 5 aqui em Nova Serrana e 2 lá, continuo lá na roça ainda. Perdi meu pai, tem 11 anos que eu perdi e assim, foi uma perca muito triste, porque eu era apaixonada com meu pai, mas hoje, graças a Deus, ainda tem minha mãe, tem meu padrasto, então assim, sou muito feliz com a minha família. Sempre que dá oportunidade eu vou, né, vê-los lá em Malacaxeta, e sempre quando tem oportunidade também eles vêm até mim, né, minha mãe, meus irmãos. A sua infância foi praticamente no interior, em Malacaxeta. Sim, eu fiquei lá até os 16 anos, estudando, fiz o ensino médio lá também na cidade. E assim, como a gente nasceu na roça lá, não teve muitas oportunidades. E nós tivemos que ir para casa dos outros para trabalhar, né? Porque onde que eu morava não tinha carro para ir, para levar. De tanto que desde nova eu me sinto que eu fui muito guerreira, eu e meus irmãos, porque para a gente estudar e tirar a 8ª série, nós tínhamos que andar 8 quilômetros, 8 para ir, 8 para voltar, então a pé. Então, muitos desistiram, mas nós não desistimos, eu e meus irmãos não desistiu e tirou a 8ª série dessa forma. Então foi bem dolorido, né? Hoje, às vezes, as pessoas não dão valor, que às vezes o carro pega na porta e mesmo assim não querem estudar. Então, graças a Deus, eu tive essa infância dolorida que hoje demonstra quem eu sou hoje, né? Então, é isso. Quais lembranças boas você tem da infância? Dessa região, da sua cidade, dos amigos? Ângela, eu acho que a comida, a gente não esquece, né? A comida de lá eu acho que é uma das melhores comidas que tem, o pessoal é Qual muito que era o simples. prato da época? Galinha caipira. Galinha caipira. Galinha caipira. E tem uma coisa, um episódio assim que eu falo que era pra. Não sai da minha memória. Como nós sempre foi muito simples, meu pai era aposentado, então a gente vivia nem com esse dia da aposentadoria dele, a gente não tinha um luxo. E tudo pra gente era bom. E eu lembro que meu pai tinha que dividir, por exemplo, de manhã comer arroz e à noite comer canjiquinha, porque ele plantava o milho, então saía mais barato. E hoje era para mim enjoar de canjiquinha e eu não enjoei, ao contrário, eu amo canjiquinha porque eu lembro disso, sabe? Então, assim, a gente tinha essas regras, tinha que regrar mesmo as coisas para dar para todo mundo. Mas graças a Deus, meu pai sempre foi muito batalhador, minha mãe também, nós nunca passamos fome. A gente não tinha tudo que a gente queria, mas fome a gente nunca passou, porque meu pai foi muito guerreiro também. Você pontuou várias dificuldades, desafios na sua infância, mas em relação à sua transferência para Nova Serrana, você sempre quis se mudar da sua cidade? Na verdade, não, Ângelo, porque
Nunca imaginei vir pra cá. Só que aí acontece, na época tinha muitas pessoas vindo e trabalhando, arrumando emprego. E lá, a partir do momento que eu tirei o ensino médio, não tinha um lugar pra me ficar, não tinha um serviço que eu almejava. E meu irmão já estava aqui em Nova Serrana. Os amigos dele vieram, ele veio e ele me convidou pra vir também e eu não pensei duas vezes. A gente sempre tem que buscar o que é melhor. E eu acreditava e acredito, e foi ótimo que aqui realmente foi o melhor para mim, né? Aqui eu tô construindo uma vida aqui. Além do estudo, o que mais você fazia na roça, assim, no tocante à profissão? Ô, Ângela, Ou você não chegou a trabalhar? na verdade, eu fui trabalhar em casa de família na cidade, dos 12 aos 15 anos, e lá eu creio que muitas histórias são parecidas. A gente ganhava ali R$ 50 por mês e ganhava a moradia e a comida. Então, Esses R$ 50 representavam um salário mínimo? pra gente, sim, porque na verdade as pessoas que a gente trabalhava na casa deles imaginava assim: já estou dando a casa, já estou dando comida, então vou dar R$ 50 para pagar o serviço. Uhum. E a gente trabalhava de doméstica, eu trabalhei muito tempo de doméstica, de babá também. Então o meu primeiro emprego foi esse. E, e a gente dava valor a isso, a gente dava valor ao dinheiro. Na época, o dinheiro parece que ele valia muito mais, né, do que hoje. Então, assim, pra gente era um dinheiro ótimo. Então, hoje, talvez R$ 50 não vale muita coisa, mas na época valia muito. E a sua primeira experiência profissional em Nova Serrana? Qual foi? Eu trabalhei numa loja, né, uma loja muito conhecida aqui em Nova Serrana. Trabalhei 6 anos lá e lá foi onde que eu aprendi a conversar com pessoas, porque eu era muito tímida. Aprendi a me vestir nessa loja. Então, assim, eu sou muito grata. Hoje eu sou amiga de todas lá. E muitas pessoas me conhecem de lá. Hoje é Edneia, todo lugar que eu vou é Edneia da Urbana. Então, é a loja que eu trabalhei e eu sou muito grata por eles terem dado essa oportunidade para mim lá. Ednei, agora vamos entrar no tema Sim. do qual você está aqui, né, para falar um pouquinho do seu problema de saúde, do diagnóstico com câncer. Como foi a sua reação? Como você recebeu essa informação? Então, Ângelo, eu tinha um caroço na mama, bem especificamente próximo à auréola. E eu fui no posto de saúde e o médico me falou que não era nada, me fez um ultrassom e falou que era só uma gordurinha, mas que eu fizesse esse acompanhamento anualmente. No próximo ano, eu me mudei daqui, de Nova Serrana, eu fui morar em Bambuí. E eu tive um relacionamento lá, e assim que eu cheguei lá, eu descobri uma gravidez. E aí eu comecei a trabalhar lá na PAI de lá, e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu tenho muitas amizades lá até hoje. E quando eu descobri essa gravidez, durante a gravidez, eu descobri que esse nódulozinho, esse carocinho, ele ficou diferente, ele ficou mais espesso, ele ficou maior. E eu pedi ao médico que estava fazendo meu acompanhamento que ele me passasse um ultrassom e me fizesse me pedisse uns exames para me verificar. E ele também falou a mesma coisa, que não era nada, que não era para me preocupar. Mas assim, Ângela, a gente conhece o corpo da gente. E eu sabia que não estava tão nem normal assim. E eu procurei também um mastologista, só que lá na cidade não tinha. Eu fui na cidade vizinha, que é em Formiga, e por incrível que pareça, eu não fui muito bem atendida lá. O médico não fez muita questão, não me apalpou, não olhou, simplesmente olhou o exame que eu estava, que é um ultrassom, e falou que não era nada. E eu voltei para casa, sabendo, decepcionada, porque não que eu estava procurando um problema, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que não estava certo. Nessa época, minha filha, ela estava com 4 meses de idade. E lá em Bambuí, as coisas não estavam dando muito certo, meu relacionamento também não estava muito bem, e eu me senti que eu deveria voltar para Nova Serrana, que é onde eu tenho minha família, eu tenho minha casa, tenho meus amigos, e eu voltei para Nova Serrana. Quando eu voltei no início de outubro, eu não esqueço, quando foi no dia 11 de outubro, na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, eu viajei para Uberaba, eu e minha filha. E nessa viagem, eu senti uma pontada muito forte na mama. É como se, como não, é Deus me mostrando que eu precisava olhar aquilo ali. E quando eu fiquei o final de semana todo chateada, né, preocupada,
E eu liguei pra minha irmã e falei com ela assim, Ninha, marca pra mim um mastologista aí, urgente. Ela me perguntou o motivo, eu contei pra ela. E ela conseguiu, graças a Deus, com a doutora Diana na terça-feira. Isso era na segunda-feira que eu liguei pra ela. Ela conseguiu pro outro dia. E na terça-feira eu fui na mastologista. Minha irmã me acompanhou. E lá ela nem olhou, apalpou, analisou e pediu alguns exames. Até então eu não sabia, mas eu sentia que algo grande vinha por aí. E fiquei tranquila quanto a isso. Falei assim, não, eu vou entregar nas mãos de Deus e esperar ver o que vai acontecer. E quando ela me passou esses exames, eu fiz os exames, fiz a mamografia, fiz a ultrassonografia e durante a ultrassonografia ela falou que havia nódulos na minha mama. Um nódulo muito grande. E já fez ali o exame, me pediu a biópsia, né? Já fez a retirada para fazer a biópsia. E eu aguardei a biópsia chegar. E quando a biópsia chegou, por incrível que pareça, Ângela, Deus já estava me preparando. Já tinha me preparado para aquilo, porque eu não fiquei tão surpresa. E eu fiquei tranquila o tempo todo, até porque eu sabia que eu tinha que ser forte pela minha família, porque eu sabia que eles iam sofrer quando eu desse a notícia. E aí eu não esqueço que no dia eu mandei fotos para a médica, e no dia que ela me ligou, eu estava com minha filha no colo. Minha filha estava com 9 meses de idade. Eu estava levando ela para vacinar e ela me ligou me contando que realmente o diagnóstico era câncer de mama. E ali mesmo ela já me passou as orientações, o que eu devia fazer para já procurar um especialista, né, para começar o tratamento. Você falou que recebeu, diria tranquilamente, a notícia, né, do diagnóstico. Sim. Mas qual era a sua preocupação que vem em sua mente assim? Era a minha filha. Sua filha? Minha mãe e minha filha. É a minha filha, né? É porque assim, Ângelo, infelizmente, a palavra câncer, ela tem um peso muito grande. Quando as pessoas falam, fulano está com câncer, já vem logo a pessoa ali, né, que não sobreviveu a essa doença, que não conseguiu. Infelizmente, as pessoas, elas não se colocam no lugar do outro nessa questão. Porque essa doença, ela é igual ao avião. O avião só vira notícia quando cai. E, infelizmente, o câncer de mama, o câncer, independente de onde que for, ele precisa ser falado. Ele precisa ser falado porque ele tem cura, ele não é uma doença que vai te matar. Nem basta você procurar ajuda antes. Então, na hora ali, o meu pensamento era isso, porque até então era um obscuro, é um lugar totalmente escuro que eu estava entrando. Mas eu tinha fé em Deus que ia dar tudo certo, e eu não me preocupei com isso. Minha preocupação era minha filha, é o tratamento, com quem que eu ia deixar, como que ia ser, se Deus o livre guarde acontecesse alguma coisa, com quem que ela ficaria. Minha preocupação foi essa. E também na minha mãe, como que ela receberia essa notícia. Com suspeita de que estaria com a referida doença, você chegou a pesquisar a respeito? Pesquisei. E o erro da gente é isso, porque infelizmente também não se fala muita coisa. E quando você já pesquisa ali, o próprio Google ali já te mata. Infelizmente. É uma tristeza, porque na verdade a realidade é outra. E quando eu pesquisei, eu comecei a pesquisar, eu não quis ir muito profundo. Eu entreguei e falei assim: não, gente, eu vou deixar acontecer, vou deixar nas mãos de Deus, e o que tiver vai ser, eu vou ter que enfrentar. Você falou que quando recebe a notícia, se a pessoa não tiver um psicológico equilibrado e forte, ele caminha para a morte, né? Infelizmente, Ângelo, eu descobri na pele que 90% do tratamento é psicológico. Você tem que estar com a mente boa desde o início, porque você não estando com a mente boa, você não aguenta, não suporta o processo. Então você precisa também de apoio, você precisa confiar, ter fé, confiar no tratamento, confiar nos médicos, primeiramente em Deus. E tudo no final vai dar certo, desde que você tenha essa confiança e essa percepção mesmo que tudo vai dar certo. A partir da comprovação, né, do diagnóstico, aí começaram os tratamentos? Sim, eu Como fui, que funciona para quem desconhece? eu fui encaminhada nem pela minha médica, pela minha mastologista, para a Secretaria de Saúde, e eles encaminham os exames, o laudo, para o médico responsável, né? E no meu caso, eu fui encaminhada para o Hospital Manuel Gonçalves, lá em Itaúna. E eu comecei a fazer o tratamento lá. E
né? Só deixando bem frisado aqui, eu nunca tinha ido em Itaúna. Então, assim, foi um lugar totalmente desconhecido, um hospital totalmente desconhecido, uma doença totalmente desconhecida, até porque eu não conhecia ninguém próximo que tinha passado pelo mesmo que eu estava passando. E qual foi o momento mais difícil do tratamento? Ângelo, além do diagnóstico, porque querendo ou não, a gente tem um medo ali, eu creio que o mais difícil foi na hora de eu raspar o cabelo. Para mim foi um dos momentos mais difíceis. Eu achei que eu estava preparada para aquilo, porque eu sempre fui muito vaidosa. E na hora ali, eu vi que realmente a gente não tá 100% preparada para tudo. Vaidosa significa que você sempre cuidou muito dos seus cabelos. Dos meus cabelos, eu sempre gostei de andar maquiada, eu sempre gostei de me vestir bem. E na hora ali que eu sabia que eu ia perder o cabelo, eu estava tentando me preparar para aquilo. E eu falava nas redes sociais, porque desde o início que eu descobri, que eu comecei a fazer o tratamento, eu compartilhei nas redes sociais, até porque todas as pessoas precisavam saber que o que eu estava indo enfrentar e que eu sabia que eu ia vencer. E as pessoas precisavam acompanhar isso de perto. Então, eu sempre falava que eu estava preparada para perder os cabelos, de tanto que quando eu comecei o tratamento, que eu sabia que ia acontecer, eu fui no salão para cortar ele curtinho. Acabou que a moça lá do salão era minha amiga, ela falou assim: "Não, Edneia, vamos esperar, não preocupa com isso agora". E no dia que aconteceu, Ângelo, realmente eu chorei, não vou mentir, eu desabei. Não estava preparada. E essa determinação para o corte do cabelo por parte dos médicos? Não, eu creio assim, porque quando começa a cair, cai muito e tudo de uma vez. Então, eu acho que o sofrimento é maior quando você está com nele maior. Quando você está com ele curtinho, é como se você já estava preparando para aquilo, né, acontecer. Mas eu não sei se foi por esse motivo que meu cabelo estava grande, mas não sei se foi isso, mas realmente no momento ali eu desabei. Você começou a perceber a queda dos cabelos. A partir de quando, assim? Eu fiz a primeira quimioterapia no dia 14 de fevereiro. Passados 6 dias, exatos 6 dias, eu passei mal, me deu neutropenia febril. E o médico orienta que se desse neutropenia febril por causa da quimioterapia, deveria procurar uma UPA, né, um médico. E assim eu fiz. Só que na hora que eu fui tomar banho, que eu lavei meu cabelo para mim ir pro hospital, eu percebi a queda. E cai assim muito, não é um fio ou dois, não, é chumaço de cabelo, é bastante cabelo mesmo. E ali eu já estava, nessa hora eu fiquei tranquila, até porque eu estava preocupada com a minha saúde, com o que eu estava passando. E o que me tranquilizou um pouco, Ângela, é porque, na verdade, se o cabelo está caindo, é porque o remédio está fazendo efeito. Porque, na verdade, não é a doença que faz o cabelo cair, porque muitas pessoas acham que é assim. Mas, na verdade, não é, é a medicação que você toma. Então, se está caindo, é porque está fazendo efeito. E nesse dia, eu lembro que foi numa quarta-feira, eu fui para a UPA e lá eles me internaram. Me internaram, eu fiquei na UPA lá até no domingo. Na sexta-feira, meu cabelo caiu, praticamente todo. Eu fiquei com muitas falhas e foi onde que eu decidi raspar. Então, eu raspei meu cabelo dentro da UPA aqui de Nova Serrana. A minha irmã raspou pra mim e igual eu te falei, eu achei que eu tava preparada e a gente vê assim o cabelo caindo assim muito, muito. Então, é desesperador, sabe? É muito desesperador. Então, você que vê uma pessoa passando por isso, você que vê uma pessoa preocupada com o cabelo cair, a pessoa fica assim, não, é só um cabelo. Não, não é só um cabelo. É uma parte de você, porque eu cuidei daquilo muito tempo. Então, você nem vê o cabelo caindo ali, por mais que seja o seu tratamento, que está sendo, nem fazendo efeito, é triste. É muito triste. É, acredito que muita gente não sabe o processo da quimioterapia. Uhum. Nos fala a respeito. O meu protocolo, que assim, cada pessoa recebe um protocolo diferente, né? Até porque o câncer ele tem vários subtipos. Não vou entrar em detalhe Uhum. nisso porque eu não sou profissional da área. Mas o meu protocolo, ele foi feito um protocolo neoadjuvante. O que seria isso? O tratamento primeiro, depois a cirurgia. Tem muitas pessoas que também fazem a cirurgia antes. Mas no meu caso foi assim, eu fiz 16 quimioterapias. Eu fiz 4 vermelhas. O que são a quimioterapia vermelha? A medicação realmente com coloração vermelha, que você toma como se você estivesse tomando um soro ali mesmo, né, na veia. E essa quimioterapia eu tomei ela de 21 em 21 dias, que são as vermelhas. E ela é bem agressiva, ela é bem forte, ela te deixa sua imunidade muito baixa, de tanto que durante o tratamento eu fiz sucos para ajudar na imunidade, a gente tem que alimentar muito bem,
Tem alguns alimentos que você não pode comer, porque como a sua imunidade está muito baixa, eles orientam a alguns alimentos você restringir, que são os alimentos ácidos, nem para não ferir a boca. E então a quimioterapia é isso, é uma medicação como se fosse um soro mesmo, que você toma na veia, só que essa diferenciação entre quimioterapia vermelha e branca se dá pela coloração mesmo. E após a quimioterapia vermelha, eu tomei 12 quimioterapias brancas, essas foram semanais. Toda semana eu ia lá para tomar, para fazer a medicação. E após a medicação, depois da quimioterapia, eu fui para a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia da retirada do nódulo. E graças a Deus, quando foi feita a cirurgia, eu já tinha visto que realmente a quimioterapia tinha fez o efeito necessário e que, graças a Deus, tinha diminuído o tamanho. A quimioterapia, ela provoca dor? Ô, Ângelo, depende de cada organismo. No meu caso, dor não. Na verdade, ela dá muito enjoo, indisposição, tem muitas pessoas que dão diarreia. No meu caso, eu senti essa indisposição e muito enjoo. De tanto que tem os dias que eu não conseguia nem levantar do sofá, não levantar da cama, de tanto enjoo que eu sentia. Então, realmente, a gente prosta. E, por incrível que pareça, não é no dia da medicação. Geralmente é 2 a 3 dias depois da medicação, que eu acho que ela faz a potencialização dela no seu corpo. Mas vai de cada organismo. Tem gente que não sente nada. E já tem gente que prosta, que sente muito. No meu caso, eu senti mais com as quimioterapias vermelhas. Eu achei ela muito mais agressiva. As brancas eu fui muito tranquila, não senti muita coisa não, muito efeito colateral não. Toda pessoa portadora de câncer tem que passar por esse processo da quimioterapia? Não, depende do protocolo e depende do tipo da doença. Tem muitas pessoas que vai direto para a radioterapia, tem pessoas que não precisa fazer nem a quimioterapia nem a radioterapia, vai direto para a cirurgia, tem pessoas que às vezes não precisam de cirurgia e faz só o tratamento, então assim, depende do tipo da doença. E também como que tá, se tá avançada, se não tá. No meu caso, graças a Deus, eu descobri no início, então o meu tratamento foi muito tranquilo. Nós estamos falando da questão do diagnóstico, mas não falamos, o seu câncer é de mama. Sim, é câncer de mama. Eu tive câncer de mama. E o apoio da família foi importante? No começo você falou que estava com o pé atrás para comunicar à sua mãe sobre o problema. Como foi a reação da mesma? Quando ela estava preparada para isso, para receber a notícia? Não, ela não estava preparada e eu não tive coragem de contar. Eu pedi a minha irmã para contar. E eu não esqueço, no dia minha irmã contou e eu ansiosa esperando para ver o que a minha irmã ia falar. E ela me falou assim que minha mãe desabou. E aí que eu desabei junto, porque você Desabou em que sentido? a gente fica muito triste porque eu sabia que minha mãe não é que ela não era Um abalo forte, emocional. mas o abalo emocional, porque nenhuma mãe deseja isso, que a sua filha passe por isso, ou uma pessoa, um ente querido passe por isso. E na hora ali eu desabei, mas eu tentei ser mais forte possível, porque eu sabia que eu tinha que ser forte para segurar a onda deles também. Porque para eles, eu acho que para a pessoa que está do seu lado ali, é pior para eles do que para você que está passando pelo processo, porque você conhece todo o processo, eles não. Então, assim, eu acredito que as pessoas sofrem mais do que você. Vocês não residiam juntas. Não, a minha mãe mora em Malacacheta E hoje. como foi o seu primeiro contato com sua mãe após o diagnóstico? Qual foi a Ela, reação da mesma? se você fala física, Isso. ela, Primeiro encontro. ela veio quando eu comecei a quimioterapia. Ah, ela veio te visitar. Ela veio. Minha mãe foi meu porto seguro. E a importância da família é isso, o apoio da família, o apoio dos amigos é muito importante, porque você não se sente só. Quando você descobre, como eu te falei, infelizmente a gente não sabia muito sobre a doença, e o que a gente sabe nem não corresponde à realidade que acontece né, realmente. Então, assim, esse apoio, tanto da família quanto dos amigos, foi primordial no meu caso, e eu acredito que no caso de qualquer pessoa, porque muitas pessoas também te julgam, principalmente por você estar careca, a gente incha muito por causa da medicação, as pessoas te apontam muito às vezes sem saber o que você está passando.
né, por mais que ali eu não tinha, eu não demonstrava, porque eu andava maquiada, mesmo careca eu andava maquiada, eu não usava peruca. Então, assim, eu não queria esconder isso da sociedade, não quis. Ao contrário, eu quis mostrar que é possível viver fazendo tratamento bem, mostrar que você está bem. E realmente você, se você quiser estar bem, você fica bem. É levantar da cama todos os dias, se maquiar, é ficar bem mesmo. Então eu quis passar essa imagem, que realmente eu estava bem, porque realmente eu estava. E também para não preocupar minha família, porque minha família não queria ver eu prostrada, né? Você acha que você passou por preconceito pela questão do câncer? Eu não Não. passei, não passei porque por mais que você vê umas pessoas olhando atravessado por você estar careca, né? Eu creio assim que vai muito do que você acredita. No meu caso, eu não, desde o início eu acreditei que ninguém ia me diminuir nessa questão, que ninguém ia ficar me julgando, até porque eu sabia que a minha fé ia sempre prevalecer e que eu ia ser curada. Eu acreditava que ia ser só um processo. Desde o início eu pensei, é só um processo, vai passar. Desde o início da nossa conversa, você sempre colocou a sua filha, inseriu a sua filha, né, preocupação quanto ao problema. E conversar com a sua filha sobre essa questão, como foi? Falamos da sua mãe, agora vamos falar um pouquinho da sua filha. Ô, Ângelo, com ela, a gente fica mais emotivo, porque é um ser que nasceu de você. E a minha preocupação, o meu medo, era se Deus livre alguma coisa acontecesse e eu ter que deixar ela, né? Até por causa do tratamento também, acabou que ela ficou muito tempo sozinha. Porque aconteceu nessa vez mesmo, eu fiquei internada aqui em Nova Serrana 4 dias e fiquei internada 4 dias em Itaúna. E quando foi lá dentro da UPA que eu raspei o cabelo. Então, assim, ela não tinha visto eu careca. E foi assim, acho que foi o meu maior medo dela me ver careca, como que seria a reação dela. Até então, não cheguei nela pra conversar que mamãe estava doente, não. E aí, quando a enfermeira autorizou dela me visitar e ela me viu careca, e ela virou pra mim e falou assim: Ai, mamãe, você tá linda. E aquilo ali pra mim foi o meu maior presente, é minha filha me reconhecer. Pra mim foi meu maior presente. E aí sim, nesse dia eu falei assim, minha filha, a mamãe tá aqui, mas a mamãe já já vai embora ficar com você. Aí ela, mamãe, eu te amo, eu te amo. Então assim, Chegou a te isso pra mim, abraçar? sim, abraçou, beijou minha careca. Então assim, isso pra mim foi maravilhoso. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos que eu passei durante o tratamento. Você falou que uma das preocupações era deixar a sua filha sozinha. Sim. Ângelo, é igual a gente fala, né? Por mais que a gente tenha fé, a gente tem medo também, né? Se eu falar que eu não tive medo, eu estou mentindo. Apesar que eu segui em frente firme e Medo forte da mesmo, morte? sim. Sim, medo da morte. Não era medo de eu morrer, é medo de deixar ela. A gente que é mãe, né, a gente tem esse medo mesmo. E aí eu falo que por mais que eu tinha medo de deixar ela foi a minha base, a minha força, né, de seguir em frente, de seguir firme. E hoje eu estou aqui por ela, né, por ela e pela minha família também. Qual a idade da sua filha? Minha filha hoje está com 2 anos e 6 meses. Nome Lavínia. e a razão do seu Sim, viver? sim, sempre. Sempre. A importância da prevenção em relação às doenças. O que você pode compartilhar com quem nos assiste? Ô, Ângelo, eu acredito que isso salvou a minha vida. E pode salvar a de qualquer pessoa também, que é o descobrir precocemente. É você fazer exames de rotina, é você procurar médico qualquer sintoma que você sentir, é você não basear no que o outro está passando, porque cada um é diferente. E não deixa passar, não deixa para amanhã algo que você pode fazer hoje, porque realmente isso pode salvar a sua vida como salvou a minha. Então, faça os exames de rotina, no meu caso, no caso, né, a mamografia, a ultrassonografia, faça sempre. E isso vai salvar a sua vida, sim. Gineia, em relação à situação de momento, o que você pode transmitir para quem nos assiste? Está sob controle? O câncer é curável? Sim, e eu sou prova disso. O câncer é sim curável, desde que você descubra, né, no início, e desde que você siga o tratamento
certinho como protocolo. E como eu falei, né? Infelizmente o câncer era notícias igual ao avião, só quando cai. E eu quero provar, eu quero mostrar para a sociedade que não, que na verdade o câncer, ele pode virar notícia também alguém que se curou dele, como eu fui curada e como eu conheci várias pessoas também que fui curada. Então, perdi algumas pessoas durante o processo. Sabe, algumas pessoas que eu conheci, infelizmente perdi, mas as pessoas que foram curadas, a quantidade foi muito maiores. E eu creio que todas as pessoas que estão passando por isso, que tenha fé também serão curadas. Em algum momento você sentiu que Deus estava cuidando de você? Desde o início, sempre. Deus nunca me abandonou. De tanto que a minha história, eu acho que ela foi muito bonita, porque ele me deu a minha filha, ele deu a Lavínia, ele, às vezes, ele fez eu vim para Nova Serrana para mim estar aqui entre família, entre amigos e descobrir a doença aqui, né, um lugar mais tranquilo, porque lá em Bambuí eu conhecia poucas pessoas, né, eu não tinha tanto acolhimento igual eu tinha aqui. Então, assim, eu não tenho nada que reclamar, nada. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu passei e pela forma que eu passei. Alguma revolta em relação à doença? Nenhuma, Ângelo, nenhuma. Ao contrário, eu sou muito grata pelo que eu passei. Por quê? Porque eu tive vários aprendizados e hoje eu sou muito mais forte do que eu era por causa desse processo que eu passei. Então eu creio que eu passei pelo deserto e hoje realmente eu vivo num paraíso, no paraíso mesmo. Eu dou valor a muito mais as pessoas, né, ao hoje, ao hoje. Eu não crio muita expectativa para amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. O ontem já foi, né? E o hoje a gente tem que viver ele. O que significa vencer essa batalha? Significa que eu sou muito mais forte do que eu imaginei ser e que Deus está comigo o tempo todo. Estamos caminhando para o final do nosso podcast, já te agradecendo pela coragem em compartilhar essa sua experiência, né, de superação, vamos Sim. classificar assim. Se pudesse voltar no tempo e conversar com você mesma no dia do diagnóstico, o que você diria? Eu diria para aquela Edneia que tinha acabado de receber o diagnóstico que ela mantesse firme e mantesse na fé que tudo iria dar certo e que ela ia receber pessoas do mundo inteiro para apoiá-la igual ela recebeu. E eu sou muito grata por isso, porque realmente vieram pessoas que eu nunca imaginei conhecer, que eu nunca imaginei que iria me apoiar. E então, assim, que ela se mantesse firme, porque Deus estaria com ela o tempo todo. E realmente isso aconteceu. Te agradeço pela participação, tá? Muita saúde, muita paz para você. Amém para nós E todos. tenho certeza que essa sua fala deu força, né, para muita gente que passa pela experiência, não é isso? Sim, com certeza. Difundir essa doença que para muitos, né, é o fim e nem sempre, né? Não. Você é a prova disso, né? Com certeza, eu estou aqui hoje, né? Exatamente. Gente, obrigado pela atenção, pelo carinho. Compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais, né, para os amigos, para as pessoas. É importante, quando você falou também do diagnóstico, da importância de ter atenção com essa questão, né? Sim, com certeza faz toda a diferença, né? Faz Como toda a fez diferença, para mim. isso, tá certo. Um abraço e até o próximo encontro.